registrar a presença. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Lógica Matemática do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Nosso assunto de hoje vai ser semântica da linguagem da lógica proposicional. Quero pedir aos meus queridos alunos que registrem sua presença aí no chat. E já vamos começar com a nossa primeira atividade, que é o Kahoot, né, o quiz, sobre o assunto que vocês devem ter assistido, a videoaula de pré-aula, né, sobre lógica, semântica da lógica proposicional. Enquanto isso, vocês estão ouvindo aí o reggae. Vamos para o nosso Kahoot. Pessoal, registrem aí a presença de vocês no chat, por favor. Escrevam o nome de vocês, escrevam presente. Bom, o PIN do nosso Kahoot de hoje é 8280671. Vão entrando, vão participando aí. Matheus, Bruno. Enquanto isso, a gente vai ouvindo o reggae. Bem, muito bem. Faltam só mais 4. Mais 3. Opa, chegando alguém. Seja bem-vinda, Germana. Junte-se aos bons e vai entrando logo aí no Kahoot. O PIN de hoje é 8280671. Falta só mais 2. Faltam só mais 2, aliás. Opa, só... Não, Nico, o aleatório ele ganha um ponto. Não se preocupe, não. Eu sei quem é a identidade secreta do aleatório. Conheço. É porque é uma pessoa que quer se manter no anonimato, é uma pessoa misteriosa. E aí quer fazer esse jogo bacana. Eu acho divertido até. Se eu tivesse uma memória boa, eu pediria para vocês colocarem uns nicknames, só que depois eu tinha que fazer uma tabela para saber quem era quem, né? Basta um, tá bom. Bom, gente, está faltando somente 2 pessoas entrar no Kahoot para a gente começar. Bom, vamos começar, né? Deixa eu baixar aqui o som um pouquinho. Dar o start aqui. Atenção, pessoal. Primeira questão, true e false. O estudo da semântica da lógica proposicional clássica consiste em atribuir valores de verdade às fórmulas da linguagem. E essa sentença que eu coloquei aí, ela é verdadeira ou é falsa? Vejam bem, nós estamos falando de semântica da lógica proposicional. O último ponto que a gente estudou na semana passada foi a sintaxe. Na sintaxe a gente falava sobre os símbolos. E na semântica a gente fala sobre o quê? Né? Então, vamos lá. Show de bola! Caramba, fiquei felizão agora, vendo que todo mundo acertou essa questão, sinal de que vocês devem ter assistido com bastante atenção a videoaula. Então, realmente, no estudo da semântica da lógica proposicional, é o estudo onde nós vamos atribuir significado às fórmulas. Então, enquanto a gente estava estudando somente a sintaxe da linguagem da lógica proposicional, nós estávamos conhecendo apenas os símbolos, certo? Eles ainda não tinham significado para nós. Então, signo é uma coisa, ou seja, os símbolos, e o significado é aquilo que ele representa. Beleza? Então, passemos adiante para a gente ver logo aqui o nosso pódio, né? Nosso amigo Elster, começando aí na dianteira, né? Germana, Alessandro e Jander são os 5 primeiros colocados, né? Mas está bem, tá pau a pau aqui a disputa.
Próxima questão, um quiz. Seja o valor de verdade daquela proposição A condicional B igual a F. Se e somente se. Quando é que uma condicional A condicional B, o valor de verdade dela é falso? Então, temos aqui as alternativas. Quando o valor de verdade de A for F e o de B for V. Quando o valor de A for F, V e o valor de B for F, né, o azul. Quando o valor de A for F, o valor de B for V, né? Ó, tá até repetido aqui. Quando o valor de A é V e o valor de B é V. Certo? Então, vamos lá, vamos ver aí. Essa também é muito fácil. Eu espero que vocês todos acertem, que essa tá bem fácil. Eu quero saber quando é que uma condicional, A condicional B, vale F, ou seja, ela tem valor falso. Não acredito, Lincoln. Tu é um monitor, cara. Tu não pode errar. Aliás, tu não deve errar. Poder tu pode errar. Ah, teve uma pessoa que marcou ali o vermelhinho, né? Quando o valor de verdade for A, for F, de A for F, quando B for V, né? Mas a maioria acertou. Então, gente, ó, só refrescando a memória. Em uma condicional, A condicional B, ou P condicional Q, ou Φ condicional Psi, só existe uma situação em que ela é falsa. É quando o antecedente é verdadeiro e quando o consequente é falso, certo? Nas demais situações, ela é verdadeira, tá certo? Então, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for verdadeiro, a condicional é verdadeira. Quando ambos forem falsos, a condicional é verdadeira. E quando o antecedente é falso, você nem precisa olhar para o consequente, você já sabe que a condicional é verdadeira. Então, quando a gente analisa as sentenças, né, para a gente verificar o valor de verdade de cada uma delas, é sempre interessante. Não, Lincoln, tinha só uma resposta. Tinha duas erradas. Na verdade, tinha duas respostas. Aí vai. Agora que eu estou vendo aqui. Foi um erro meu. Mas a certa é essa daqui, certo? Foi um erro na hora que eu fui configurar, tá bom? Então, ó, gente, desconsidere aqui o meu. Foi um erro na hora que eu fui configurar esse quiz aí. Não sei porque. É um bug, né? Ele não deveria aceitar duas respostas corretas, tá certo? Mas a resposta correta é essa daqui. Então, quando você olhar para uma condicional e você já sabe que o valor do antecedente dela é falso, então você não precisa nem analisar o valor do consequente, porque você já sabe que aquela condicional vai ser verdadeira. Se você olha para um antecedente e aquele antecedente é verdadeiro, aí sim você precisa analisar o consequente. Aí a gente vai analisar o inverso. Então, quando o consequente é falso, aí eu preciso olhar para o antecedente e verificar se ele é verdadeiro ou não. Porque se ele for verdadeiro, então a condicional é falsa. Certo? Eu estou falando isso para vocês, estou reforçando isso, porque muitas vezes quando você está analisando uma fórmula muito grande, em que o antecedente e o consequente de uma condicional é constituído de várias subfórmulas, então você pode economizar tempo, né, e até mesmo, digamos, processamento, lembrando desses detalhes. Ou seja, uma vez que você tem a informação de um dos componentes, ou seja, do antecedente ou do consequente, você pode, talvez, não precisar analisar o outro componente, beleza? Bom, depois eu vou corrigir isso daqui para a próxima turma, se bem que eu vou mudar esses quizzes, né? Mas vamos lá. Tivemos aqui uma mudança, né? O Bruno Mota subiu aqui, mas continua bem disputado aqui o ranking de vocês, beleza? Bem, true e false, esse do true e false não tem como eu cometer esse erro que eu cometi do anterior, tá certo? Então, uma disjunção, ela tem valor de verdade igual a V, basta que um dos seus conjuntivos possua um valor de verdade V. Preste atenção que tem uma casca de banana aí nessa pergunta, né? Nessa sentença, né? Eu estou falando de uma disjunção, né? Disjunção tem valor de verdade igual a V, né? Basta que um dos seus conjuntivos, aliás, né, possua o valor de verdade V. Show de bola. Então, turma, vejam bem. Nesse caso aqui, a disjunção, ali houve um erro, não era conjuntivo, era disjuntivo, né, na pressa de escrever, certo? E isso talvez acabou confundindo vocês. Desculpa, foi mal.
tá bom? Então, numa disjunção, né, eu posso ter uma disjunção composta por 1000 disjuntivos. Se um desses disjuntivos for V, então todo o valor, e o restante for F, então todo o valor da disjunção vai ser, naquela disjunção, vai ser V. Aí, cuidado para não confundir com a conjunção. Na conjunção, para que ela seja verdadeira, todos os conjuntivos precisam ser verdadeiros, certo? Lembrando que a conjunção é o conectivo da conjunção, que a gente chama também de I, certo? Na disjunção, se um dos conjuntivos for verdadeiro, não importa o restante dos outros disjuntivos, né? Aquela disjunção vai ser verdadeira. Ao passo que na conjunção, né, conjunção, se um conjuntivo for falso, então toda a conjunção vai ser falsa, certo? É sempre bom você atentar para esse detalhe entre a conjunção e a disjunção, beleza? Bem, aqui é outra questão que eu vou ter que editar para não provocar confusão na cabeça dos futuros alunos. Bem, temos aqui uma modificaçãozinha. Opa, chegando mais alguém. Marvin, seja bem-vindo. Ó, o Jander subiu bastante, o Alessandro deu uma quedinha, mas o Alessandro acertou 3 questões, né? Parabéns, ganhou um foguinho aqui. Beleza, nosso amigo Elster continua no páreo. Vamos à nossa próxima pergunta, penúltima pergunta. Bem, a tabela verdade para FPF com 5 símbolos proposicionais terá quantas linhas? Ó, lembre-se bem, eu estou querendo saber quantas linhas a tabela verdade de uma fórmula que tem 5 símbolos proposicionais, quantas linhas essa tabela verdade terá? Então, você vai fazer uma pequena continha para me dizer qual é a resposta correta. Então, você tem aqui 64, 128, 32 ou 512. Observem que esses valores aí possuem uma coisa em comum, possuem uma propriedade em comum. Talvez quando você percebe essa propriedade comum, você já mata a questão, certo? Então, muito simples, daí é só lembrar que a lei de formação que me diz a quantidade de linhas de uma tabela verdade é uma formulazinha bem simples. Eu preciso apenas saber quantos símbolos proposicionais eu tenho naquela fórmula para poder, assim, calcular quantas linhas ela vai ter. Facílima, Marvin, facílima. Entra aí no... Olha aí, que show de bola. A maioria acertou, né? 3 colocaram aqui 64, 3 colocaram 512, né? Certo? Beleza. Então, gente, a fórmula que você utiliza é 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de símbolos proposicionais que aquela fórmula tem. Como você observa aí, à medida que eu aumento a quantidade de símbolos proposicionais numa determinada fórmula, eu vou ter uma tabela com muitas e muitas linhas. Isso demonstra o quê? Demonstra que a tabela verdade é um método, apesar de ser mecânico, ele tem um custo computacional muito elevado. Certo? Então, uma das áreas de pesquisa que envolve lógica, matemática e computação é encontrar meios, né, de avaliar as propriedades de uma determinada forma, que a gente vai já trabalhar isso no nosso segundo tempo, de maneira bem eficiente computacionalmente falando. Né? Então, você vê que a tabela verdade ela tem um crescimento exponencial. Então, problemas que possuem crescimento exponencial não são muito interessantes do ponto de vista computacional. Por quê? Porque eles acabam consumindo muito recurso, né? Tempo de processamento, né? Processador e tal, etc. E tal. Vamos à nossa última questão, que vai definir o nosso pódio. Nosso amigo Elson assume a dianteira novamente, né? Ele está aqui disputando com o Janda, a Germana continua aqui, beleza, né? Temos aqui, ó, 3 players, né? Que acertaram 3 questões. Muito bem, o negócio aqui está disputado. Certo? Vamos lá. True ou false? O conectivo da condicional expressa uma relação de causa e efeito. Isso é verdadeiro ou falso? Presta atenção. O conectivo da condicional. Se P, então Q. Eu estou dizendo ali que ele expressa uma relação de causa e efeito. Isso é verdadeiro ou é falso? Veja que é do ponto de vista da lógica. Eu estou levando em consideração não o conectivo da condicional que a gente analisa digamos assim, na vida comum, mas eu estou falando da lógica proposicional. Bem equilibrado, certo? Na verdade, o conectivo da condicional, ele não expressa a relação de causa e efeito. Apesar de que,
no senso comum, né, quando nós somos apresentados ao conectivo da condicional, é muito comum o estudante achar que se A, então B. Então, se A acontece, então o A é a causa de B, né, ou que B é causado por A. Só que, do ponto de vista da lógica proposicional, pessoal, não existe relação de causa e efeito expressa pela condicional, tá certo? É algo que, às vezes, causa uma certa, digamos assim, confusão, né, para a gente aceitar, porque isso quebra um pouquinho do senso comum. Então, quando a gente chega numa disciplina como essa, nós já temos uma bagagem de senso comum bem considerável na nossa mente. E vocês podem observar que muitos assuntos que a gente discute na lógica matemática, eles entram em conflito com o senso comum que a gente já tem, né? E principalmente a questão da condicional. Bom, falando nisso, vamos agora ver como é que ficou o nosso pódio. Vamos ver quem foi o grande campeão dessa manhã. Atenção, atenção. Foi bem apertado esse pódio, né? O Alessandro acertou 4 e 5, ficou em terceiro, o Bruno em segundo. E o nosso primeiro colocado, nosso amigo Elton. O Elton já é o teu segundo pódio, né? Eu acho que tu já é bicampeão, né? Germana ficou em quinto. Olha, chegando mais gente. O Yuri. 3, né? 3 pódios, pô. Já pode pedir música. Então, o Elster, você já pode pedir uma música, certo? Gente, chegaram alguns colegas agora, né, na sala. Eu gostaria que vocês fossem ao chat e registrar a presença de vocês. Coloca lá presente, por favor. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso análise final. Então, ó, vejam bem. O Carru está me dizendo aqui que houve um acerto de 71%, né? Então, foi um quiz muito bom, certo? Então, todas as questões foram respondidas corretamente pela maioria dos jogadores, né? Depois eu vou analisar com mais calma o relatório para poder colocar a nota de vocês, né? Lembrando sempre que a pontuação, o percentual de questões que você acerta no Kahoot vai ser uma das notas, né, que vai compor as notas de AP1, AP2 e AP3 de vocês, tá certo? Gente, ó, já são 10h25, né, eu queria dar aquele nosso intervalinho de 10 minutos, o pessoal que já chegou, já registrou a presença aí, por favor? O Elton já registrou umas 300 vezes, certo? Exatamente, Lico, eu estou pegando as respostas de todos os vídeos de pré-aula, então, eu penso assim, quando dá um Kahoot com muito acerto, sinal que vocês assistiram com bastante atenção o vídeo. Então, tem que assistir os vídeos com atenção e tal, né? Anotando possíveis perguntas, tá certo? Bom, então vamos lá. Vou dar um tempinho, vou parar um pouquinho aqui a gravação, ligar novamente o nosso som, vou desligar minha câmera, mas vocês vão ficar ouvindo sozinho. Quando for 10h35, nós estaremos de volta, beleza? Então, até daqui a pouco. Interromper a gravação.